Sabe aquele líder que te faz sentir incompetente o tempo inteiro? Aquele que te humilha, drena sua energia, joga um contra o outro ali no time? Pode ser pior, aquele que usa o poder para manipular, sabota a sua carreira, nunca assume a responsabilidade por nada. Se você se identifica com essas características, você pode estar sendo vítima de um líder tóxico. E não duvide, isso pode afetar profundamente tanto a sua carreira quanto, mais principalmente, a sua saúde mental. Mas eu tenho uma boa notícia aqui. Você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira, como identificar um líder tóxico e também como saber a diferença entre um líder tóxico e um líder exigente, porque às vezes você tem um líder duro, mas que não é tóxico, né? Então tem que saber a diferença ali claramente. Segunda, qual que é o impacto disso na cultura organizacional? Porque não é só você que sofre. O que isso gera na empresa? E o terceiro, que é o mais importante, quais são as estratégias que você pode adotar para lidar com esse tipo que é tão difícil, tão desafiador e pode gerar tanto mal para você no sentido pessoal, no âmbito profissional. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar aqui um plano claro e estratégico para você lidar com essa situação e sair daqui mais forte, mais preparado do que nunca. Acompanha, já deixe seu like, se inscreva no canal. Meu nome é Francisco Bastos, eu sou o seu mentor interativo. Então bora aqui para as características que definem se você lida com um líder tóxico. Em primeiro lugar, microgerenciamento. Sabe aquela pessoa que quer que tudo aconteça só do jeito que ela falou, do jeito que ela achou? Às vezes tem 2, 3 formas de fazer, mas tem que ser do jeito dela. Ela senta do lado, fica acompanhando, você até treme, né? Parece que você tá fazendo um exame de direção, né? Que tem alguém ali do lado acompanhando cada passo que você faz. Então, é uma característica de um líder tóxico. Outra aqui, falta de empatia. Bem, a gente tem que separar, tem que saber a diferença, né, entre gestor e líder. Gestor é quem cuida de processos, de metas, de entregas. Líder é quem cuida de pessoas, remove obstáculos, desenvolve os membros da equipe. E para isso é fundamental você ter empatia, você sentir ali a dor do outro, a dificuldade do outro, se colocar no lugar do outro. Se o líder não tem empatia, o que ele vai fazer? Ele vai se preocupar apenas com o que é benéfico para ele. Ele não vai pensar 2 vezes antes de jogar alguém debaixo do ônibus se for para entregar o seu próprio resultado. Terceiro lugar, abuso de poder. Não se engane, o líder, o gestor de pessoas, ele tem um poder tremendo, um potencial de impacto positivo e negativo tremendo sobre a vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita pela Workforce Institute, envolvendo cerca de 3.000 pessoas em 10 países, revelou que a liderança ela gera um impacto na saúde mental das pessoas igual, na mesma linha ali, do cônjuge ou do parceiro amoroso. 69% das pessoas afirmaram isso. O terapeuta, né, que é super importante, eu até recomendo que todo mundo faça terapia, ficou com 41%. Então olha o impacto que um líder faz. Eu estou ilustrando isso só para mostrar que um líder realmente tem muito poder. Agora, quando ele abusa desse poder, quando ele age de forma autoritária, sem empatia, como a gente já viu no item anterior, manipulando as pessoas, o impacto é terrível. Então essa é uma outra característica ali de um líder tóxico. Manipulação e falta de transparência. Você precisa de informações ali para o seu trabalho, ele só nega informações, só dá aquilo que convém, aí você fica meio perdido, você recebe uma ordem ali, ou uma missão, uma tarefa, não ficou muito claro o que é para fazer, depois, mas você não entendeu, mas a gente combinou aquele prazo, você não entregou, percebeu? Então esse tipo de ambiente assim meio caótico, onde as coisas não são muito claras, não estou falando que por falta de organização. Falta de organização não é ser tóxico, é não ter uma competência de organização. Estou falando de uma coisa dissimulada aí. Então essa é uma outra característica. Quinto lugar, falta de responsabilidade. Melhor dizendo, falta de assumir a responsabilidade. Basicamente é o seguinte, quando as coisas dão certo, o mérito é do líder, né, que está à frente. Quando as coisas dão errado, o mérito ou demérito, né, é da Maria, é do João, é do membro do time, mas você que era responsável por aquilo. Por isso que nós falhamos, que você não fez bem o seu trabalho. Ele não entende que ele, como líder, ele teria que estar ali à frente do time. E aqui eu não estou falando de ser paternalista, de ficar protegendo no sentido de passar pano em entregas ruins. Aqui eu estou falando de realmente não se colocar na posição de
estar à frente do time, protegendo quando necessário, orientando e, mais uma vez, assumindo ali a responsabilidade pelo resultado final, que é o dever de qualquer líder que se preze. Sexto lugar, não escuta feedback. Ele não aceita críticas, ele vai se cercar das pessoas que concordam com ele, que estão sempre apoiando tudo que ele fala. Eu falo ele, pessoal, pode ser ela também, tá? É só para facilitar a vida aqui, mas serve para os dois gêneros, viu? Ou ele isola as pessoas que não concordam. Então, se tem alguém que tem um ponto de vista mais crítico, acha que alguma coisa deveria ser de outra forma, essa pessoa fica isolada, fica numa ilha ali, para de pertencer ao grupo. A sétima característica é a mais grave de todas, que é o quê? Comportamento inapropriado de fato. Então vai desde assédio moral, onde você envolve, xingamentos, palavrões, humilhação, ameaças, até formas mais graves de assédio, você sabe bem do que eu estou falando. Então esse tipo de comportamento que pode ser extremamente danoso para uma pessoa e infelizmente acontece muito nas organizações. Então deu check ali em um desses comportamentos ou em mais de um, meu líder é tóxico, Muita hora nessa calma, Então não é assim que funciona. Esse é um erro que muita gente comete, às vezes pegar uma característica tóxica e já sair taxando que tem um líder ou uma pessoa tóxica ali na sua vida. Então como que a gente analisa, falando aqui de liderança, se o líder de fato é tóxico? Eu queria ilustrar com uma história, Vocês conhecem o professor Clóvis de Barros Filho, Eu sou fã, gosto demais do que ele fala. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falando do homem bom e do homem mau. Ele falou que para você dizer que um homem é bom, ele tem que ter sido bom desde a primeira respiração até o último suspiro, e para falar o mal, a mesma coisa, O homem é mau, ele tem que ter sido mal a vida inteira. O que ele quis dizer? Que ninguém é bom ou mal todo o tempo. E aqui eu não estou tentando flexibilizar a bondade. O que eu estou dizendo é que todos nós temos momentos, por melhores que sejamos, nós temos momentos em que a gente age mal, de forma má. Tem momentos em que a gente age de forma tóxica. Todo mundo aqui já passou por isso. Então, ter alguns comportamentos pontuais não significa que aquela pessoa seja algo. Vou fazer uma analogia aqui que eu acho que você vai gostar. Você gosta de cereja? Da frutinha cereja? A gente está acostumado a ver em bolo e tal, mas cada vez está mais popular a cerveja in natura, a fruta mesmo. Você diria que a cereja é tóxica? Acho que não, Se você já provou, sabe que ela é uma delícia, Só que se eu te falar que a cereja ela contém um pouquinho de ácido cianídrico, que é extremamente tóxico, pode ser até letal. Só que para você ter uma intoxicação de ácido cianídrico por consumo de cereja, você teria que consumir doses cavalares de cereja. Ela tem ali um nível de toxicidade, mas você não fala que ela é tóxica, assim como tem águas que são radioativas na fonte, tem um nível bem pequeno de radioatividade, mas você não fala que é água radioativa, entende? Então o fato de um ser humano demonstrar algum comportamento tóxico, eventualmente, não torna uma pessoa tóxica. Um líder ter feito alguma coisa que poderia se enquadrar ali naquele comportamento tóxico, não faz dele automaticamente um líder tóxico, porque todos nós somos humanos. Mas qual que é a diferença entre um comportamento eventual e alguém que realmente pode ser enquadrado como, no caso aqui nosso, um líder tóxico? É comportamento recorrente. Se uma pessoa faz uma vez uma coisa, talvez aprende com erro, talvez recebe um feedback ali e muda, ela deu uma escorregada como todos nós. Isso faz dessa pessoa um ser humano. Agora, se uma pessoa faz de forma persistente, recorrente, então essa é a característica, esse é o ponto-chave para você ficar atento. A persistência, a repetição daquele comportamento. Então fica ligado nisso. E outra coisa super importante, envolva pessoas que você confia, que tenham mais experiência que você, preferencialmente mais sabedoria que você, para que você tenha ali uma sessão de realmente uma troca de ideias, onde você leve exemplos, fatos sobre aqueles comportamentos, aquelas atitudes que você tem percebido, para essa pessoa te trucar, te questionar. Será que, de fato, essa pessoa é tóxica ou você talvez esteja com pouca resiliência para lidar com uma cobrança mais dura, para lidar com uma mudança, para lidar com a pressão natural de uma organização? A gente vive momentos bem difíceis. Então é muito importante que você envolva outros nisso, mas não se esqueça.
É a persistência do ato e não o ato isolado que vai definir se o seu líder é tóxico ou não. Agora vamos falar dos impactos reais que uma liderança tóxica pode exercer no seu time. Saiu uma pesquisa, na verdade um estudo feito pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, envolvendo 1.200 pessoas, e esse estudo eu vou compartilhar com vocês, vou deixar o link aqui do estudo original em inglês também na descrição do vídeo, se você quiser conferir. Ela fala dos principais impactos, né, que isso gera no comportamento ali da organização. Talvez isso vai te surpreender. Acompanha comigo para você ver o tanto que uma liderança tóxica pode afetar, pode realmente arruinar a cultura de uma empresa. Primeiro aspecto é o assédio moral no ambiente de trabalho. Mas já falamos de assédio moral. Não estou falando do assédio moral do líder para com os liderados. Estou falando de assédio moral entre o time. Um líder tóxico, ele acaba promovendo, desdobrando uma cultura de bullying na organização. Olha que loucura! Então as pessoas começam a ter um comportamento inadequado umas com as outras, e isso vai se disseminando na organização. Então esse é um impacto. Vamos lá que tem mais 4, são 5 impactos os principais. O segundo, comportamento contraproducente. As pessoas deixam de se engajar, às vezes até boicotam processos. Terceiro lugar, insatisfação no trabalho. As pessoas vão querer sair daquele negócio, então isso gera turnover. As pessoas simplesmente, como eu já disse, se desengajam. Estresse psicológico. As pessoas começam a se estressar com aquilo, a não se sentirem bem, isso é meio óbvio, né? E quinto lugar, que é o estresse no nível, né, exacerbado, digamos assim, é depressão e até burnout. A pessoa fica doente mesmo, ela adoece mentalmente por causa da influência daquele líder tóxico na organização. Veja quanta desgraça, quanta coisa ruim que uma figura como essa pode trazer. Então é muito importante ficar ligado e agir. A gente não pode se submeter a uma situação como essa sem ter uma estratégia de como lidar e do que fazer. Então agora bora para essa parte, né? Quais são as estratégias, né? Qual que é o plano que você pode adotar? Eu já falei que é conversar com um mentor, conversar com uma pessoa mais experiente que você. Com certeza ela te dará muitas dicas. Tenha um mentor na sua carreira. Conta comigo aqui como seu mentor virtual, mas tenha o seu mentor pessoal na sua carreira. E o que mais? Em primeiro lugar, aceite que você não pode mudar a pessoa. Você pode até influenciar a pessoa para algumas coisas, mas quem tem que mudar é ela. Então não crie expectativas de que você vai transformá-la e tal. Segundo lugar, essa aí talvez te incomode um pouco, mas acredite, dê uma chance para o que eu vou falar. Tente se colocar no lugar da pessoa. Como assim? O cara é tóxico, ela é tóxica. Tente se colocar no lugar da pessoa. O líder não tem que ter empatia? Você não quer ser um líder, mesmo que você não tenha um cargo de gestor, você não quer liderar bem, influenciar bem as pessoas, então se coloque no lugar dela. Porque do mesmo jeito, a gente acabou de ver isso no estudo da Universidade de Manchester. Da mesma forma que um líder tóxico, ele cria ali um ambiente super ruim na organização, ele cria bullying e tal, pode ser que o chefe dele seja tóxico e ele está espelhando um comportamento ruim. Justifica? Não. Torna o comportamento aceitável? Também não. Mas te faz entender. E quando você entende, você pode criar estratégias para lidar com aquilo que não vão te abalar tanto, que não vão te permitir ali ser afetado por aquilo, entende? Em que você vai conseguir lidar, ter uma estratégia de comunicação melhor, documentar melhor os acordos. Às vezes o cara te pede um negócio meio na correria. Deixa eu ver se eu entendi o que você pediu. Não é nada disso. Então tá, eu vou escrever aqui e você dá uma confirmação. Quando você toma essa consciência de que a outra pessoa pode estar passando também por um monte de problema, você vai conseguir ter mais calma, mais serenidade, sem se abalar tanto. Experimenta que vai dar certo. Terceiro lugar, defina limites profissionais. É fundamental você fazer isso, principalmente se você lida com um líder narcisista. Pesquisa aí depois sobre o líder narcisista. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu posso falar num outro vídeo aí, escreve aí que vai ser legal falar sobre esse tema, tá? Se você lida com um líder assim, ele vai, igual uma criança, por assim dizer, ele vai sempre testar os seus limites, ver até onde ele pode fazer. Se ele grita com você, você fica quietinho, ele vai gritar de novo. Agora, vou dar um exemplo de como agir, né? Porque às vezes fala, mas eu vou entrar em conflito com a pessoa que pode me demitir? De fato, é uma pergunta super oportuna. Talvez você precise daquele trabalho e não esteja vendo uma saída, pelo menos não no curto prazo. Então o que você pode fazer? A pessoa gritou com você. Em vez de você baixar ali e fazer, você pode olhar firme,
Tá, entendi seu pedido, é esse. Tá, farei isso, tá? A pessoa vai desarmar. A pessoa fez uma piada ali de muito mau gosto, se você ri meio sem graça, você está de certa forma falando que você aprova aquilo. Se você mantém uma postura séria, não ri, você está deixando muito claro uma mensagem de que você não tolera aquilo. Então é difícil, mas você tem que estabelecer limites, porque as pessoas vão perceber. E se elas não perceberem, né? Aí você vai, daqui a pouco eu falo a melhor de todas as dicas. Mas antes dela tem uma outra aqui que eu não vou recomendar que você faça, que é falar com o RH ou falar com o Conselho de Ética. Como assim? Você não quer que a gente denuncie as pessoas? Eu não vou recomendar que você faça, porque eu não sei onde você trabalha. Eu não sei qual é a cultura da tua organização. Aí eu vou e recomendo que você fale com o RH. Aí o RH não é neutro, aí ele vai e fala com o teu líder e você é demitido. Então, para você usar a sua corporação, você tem que confiar na sua corporação. Eu confio na minha corporação. A empresa que eu trabalho, eu confio nos canais de ética, no conselho de ética, no meu gestor, entende? Então, a cultura da empresa, ela tem que valorizar essa transparência, esses canais, para que você possa usar. Se você confia, faça com certeza se você tem as evidências de que realmente o comportamento ele não está legal, ele está claramente tóxico. Não é por causa de um desvio ali, de uma falha, porque todo mundo fala, inclusive você. Mas se você vê que de forma persistente isso está acontecendo e você está numa empresa confiável para isso, faça. Mas se você não está, o que você faz? É a melhor dica de todas, anota essa aí. Você trabalha a sua empregabilidade. Você aumenta o seu passo. Como que você faz isso? Assistindo os vídeos aqui do Mentor Interativo, estudando, desenvolvendo novas habilidades, aprendendo outro idioma. Tem tanta coisa que você pode fazer para você valer mais no mercado, ficar mais atraente para os empregadores e ter uma chance de ir para uma outra empresa que te valorize, que tem uma cultura bacana, que tem uma liderança bacana, para você não ter que se submeter a isso, entende? Então, a melhor coisa, a melhor dica de todas para você sair de uma situação dessa é não se abalar. É muito difícil, eu já tive alguns líderes tóxicos na minha jornada. Mas você vai passar, você vai sobreviver a isso. Seja mais forte. Tem um outro lado também que eu queria compartilhar aqui, até muito pessoal. No começo da minha carreira, em alguns momentos, eu tive alguns líderes ali que me fizeram muito mal. E antes de eu ser até gestor de pessoas, eu decidi que eu queria ser um líder e que eu seria muito melhor do que aqueles líderes ali que não foram legais comigo. Ou seja, uma liderança tóxica, que hoje eu consigo identificar como tóxica, me impulsionou, gerou um movimento em mim para que eu fizesse diferente. O nome disso é antifragilidade, é você ter algum ataque ali, alguma coisa ruim e transformar aquilo no superpoder, em algo melhor. Então hoje eu procuro ser o melhor líder possível. A cada dia eu estudo, eu falo sobre isso. Não estou falando que eu sou, mas eu busco ser em grande parte porque eu tive líderes péssimos. Então obrigado a todos vocês que passaram pela minha carreira, que me trouxeram para isso. Faz parte da minha história, mas eu tive líderes incríveis também, grandes mentores, tenho líderes incríveis nesse momento. É um grande privilégio poder ter algo assim numa organização, poder sentir seguro para falar, mas eu sei que não é privilégio de todos. Mas se você não tem, acredite, trabalhe a sua empregabilidade, que o seu momento ele vai chegar com certeza. Agora eu queria saber qual foi a pior experiência que você já teve aí com um líder tóxico, qual a melhor experiência. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Até o próximo, continue aí com a gente. Tchau!